Queridos irmãos, todas as nossas experiências estão armazenadas na nossa mente. Elas aí ficam registradas como se fossem arquivos, mas não arquivos mortos. Arquivos que, de algum modo, são ativados continuamente, mesmo que nós não percebamos que é assim, mesmo que seja de um modo inconsciente. Por exemplo, todos nós temos memória, temos experiência registrada, e que está ligada, por exemplo, a sensações. Um cheiro, por exemplo, pode evocar para você algo maravilhoso, que talvez conscientemente você saiba, mas talvez não saiba. Um barulho. De repente, por exemplo, o som da chuva, como nessa noite, para algumas pessoas traz uma lembrança de um quê bom, saudoso. Para outras pode trazer uma lembrança ruim, uma sensação ruim, um sentimento ruim. Certas datas, certas épocas do ano, certos períodos do dia. Para algumas pessoas, por exemplo, o entardecer traz consigo um sentimento ruim, de algo que talvez ela se lembre, de algo que talvez não se lembre, mas consciente ou inconscientemente o registro está lá. A mente o conserva. Então, nós temos uma espécie de mecanismo associativo que liga uma experiência presente a algo que se deu no passado. E isso desperta em nós sentimentos. E esse mecanismo é tão poderoso que muitas vezes para nós se torna massacrante, porque a nossa mente não consegue fazer sempre a distinção entre o que é presente e o que é passado, entre o que é real e o que é fictício, o que é imaginativo. Por exemplo, quando você vai assistir um filme de terror, você sabe que aquilo é só um filme. Você sabe que não tem nada ali, que são atores, que existe um set de gravação, que existem câmeras, que existem efeitos especiais. Mas em você se produzem as reações de medo. Ou, por exemplo, se você estiver assistindo um filme de drama ou de romance, aquilo gera em você emoções. Embora você saiba que aquilo não é real. Algumas pessoas viajam muito mais nesse tipo de imagem. A imaginação delas é muito mais viva. Então o discernimento entre a realidade e o imaginário é mais difícil. Cansei de ouvir, antigamente, hoje não acontece muito mais, mas antigamente, quando a televisão era uma novidade, as pessoas interagiam com os personagens das novelas como se fossem pessoas reais. Teve um monte de ator que apanhou na rua, que era vilão de novela, de vez em quando aparecia, né? Ele dando uma entrevista, né? A tal da Odete Roitman.
cansou de ser ameaçada na rua, as pessoas pararem. Isso é muito ruim. Coitada, era só uma atriz. Mas a nossa mente não consegue fazer essa dissociação de uma maneira automática. Por isso, quando algo acontece, desperta dentro de você sentimentos que nem sempre você consegue desfazer. Por exemplo, pessoas que passaram por situações muito traumáticas no passado. Por exemplo, alguém que foi abandonado pela mãe e que carrega pela vida esse medo de perder alguém. Sempre está na expectativa de uma perda. Ou alguém que, por exemplo, cresceu num ambiente de pessoas muito brutas, muito ignorantes, e que por causa disso não consegue se explicar, não tem delicadeza. A pessoa só consegue reagir na brutalidade. Porque como, por exemplo, na sua família todo mundo tem entendimento curto, e quem grita mais é que vence, então ela aprende, diante da primeira dificuldade, ela já sai gritando, não consegue se explicar, ter paciência de fazer alguém entender. Ou, por exemplo, alguém que vem de uma família de pessoas muito passionais, e que foi sufocado por sentimentos de posse, por sentimentos de uma imaginação exacerbada. Então, aquelas pessoas se apavoram por nada, começam já a conjecturar coisas do nada. Então, ele aprendeu a reagir assim. Acontece algo, imediatamente a pessoa já passa a conceber uma tragédia na mente e um descompasso entre a realidade e o que ela imagina é muito grande. E às vezes ela diz, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de ter atitudes tão brutas que nem essas? Claro, você está reagindo de acordo com emoções muito exacerbadas. Você, por exemplo, que cresceu numa casa em que você tinha que engolir muito. Você aprendeu a não reagir, a não dizer, a aceitar tudo, a engolir tudo. Aí, de repente, você desenvolve um transtorno alimentar. A pessoa, ela não sabe por que ela precisa sufocar aquilo dentro dela. Ela não consegue botar para fora. Porque ela passou a vida inteira sendo alguém que jogou para dentro de si qualquer coisa. Poderia passar a noite inteira exemplificando. Pessoas têm necessidade de se autoafirmar, porque às vezes numa família numerosa, ela não sobressaía diante dos irmãos, então tem uma necessidade muito grande de se impor aos outros. São situações traumáticas que ficam em nós e que produzem em nós comportamentos. Quando nós vemos algo que, de algum jeito, se associa com uma experiência passada, o sentimento ligado àquela experiência passada é reavivado. É como um gatilho. Você vê do lado de fora e, de repente, decorre em você uma reação que você não sabe exatamente de onde veio sempre. Algumas vezes sabe, mas mesmo assim é incontrolável. Ora, nós temos recursos na palavra para sair de tudo isso. Vejam, queridos, é terrível porque, por exemplo, uma pessoa que está muito carente, uma pessoa que é muito carente, ela vive um drama afetivo como se fosse uma tragédia.
A pessoa vem e te descreve, olha, a pessoa que me deixou era assim, era desse jeito, era daquele jeito. Você fala, meu Deus, que livramento maravilhoso, que milagre, que graça. Deus abençoe, que vá embora, não volte nunca mais. Você está pensando, né, que é o lógico. Mas a pessoa tem dentro de si um desespero tão grande pelo sentimento de perda, que ela fica ligada com aquilo. Que ninguém tira, é uma tragédia para ela. Ela não consegue controlar. Ora, a carta aos Hebreus diz, um trecho que eu citei ontem com os versículos trocados, Hebreus 4:12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra eficaz no grego é cheia de força, de energio, diz o texto grego, de energia. Ela é poderosa. Ela é viva, eficaz, ela é penetrante, mas o texto grego diz, ela é afiada, ela é nítida, ela é pontiaguda, ela é como uma espada afiadíssima. Mais penetrante, mais afiada que uma espada de 2 cortes, de 2 gumes. E atinge a divisão da alma e do espírito. Quer dizer, a palavra de Deus, ela entra cheia de poder, de força, para separar a alma do espírito. Ela atinge as juntas e as medulas, que é uma coisa difícil separar o osso da medula. Nem um cirurgião consegue fazer isso. Nem com raio laser você consegue fazer isso direito. Estão muito juntos. E a palavra de Deus penetra aí, ela separa. E diz, e discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Quer dizer, a palavra de Deus, ela separa sentimento de pensamento. Ela não separa só a alma do espírito. Ela separa também sentimento de pensamento. Eu dizia ontem que essa separação chama-se cura. Quando acontece a separação entre sentimento e pensamento, e você pensa, mas não sofre mais, é porque a ferida virou cicatriz. Você mexe numa cicatriz, não dói mais. Porque ela foi curada. Ora, a palavra de Deus é que faz essa separação. Como é que a palavra de Deus faz essa separação? Por exemplo, eu falava da pessoa que foi abandonada pela mãe. Então ela passa a vida inteira, por exemplo, procurando uma mãe, angustiada por causa dessa mãe. Quando de repente ela se depara com Isaías capítulo 49, versículo 15, que o profeta diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Pode uma mulher não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Quando a palavra, no caso, quando essa palavra entra em você, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela te cura da orfandade. A sensação de orfandade é tirada de você. Essa sensação que você tem de, nossa, eu sou sozinho no mundo, eu sou órfão, eu preciso do carinho de alguém, ela é tirada. É claro que você não vai conseguir desacontecer. Aconteceu, de fato, a sua mãe saiu, mas aquela lembrança não dói mais, porque aquilo foi trocado
por uma nova realidade. Eis que faço novas todas as coisas. Esta é a novidade que entra em você e que começa a te mudar. É a novidade da palavra. E assim se dá com o sentimento de abandono, assim se dá com medo. Quando, por exemplo, uma palavra de Deus diz: não temas, eu estou contigo para te livrar. Essa palavra entra em você e desenraiza essa sensação de medo. Você começa a se mover nesta nova realidade da palavra. Por quê? Porque quando nós não fazemos esse processo, quando a palavra não opera em nós essa cirurgia, o que acontece com você é que os seus sentimentos são usados como uma espécie de fortaleza através da qual o demônio te tortura. Por essa associação, ele vem, causa situações que evocam aquelas outras, e ele te mantém aprisionado, ele te mantém nervoso, ele te mantém angustiado, ele tortura você, ele fica te deixando doente. Veja bem, é como se você tivesse uma ferida com alguém sempre remexendo nela. Ela não consegue cicatrizar. Porque as coisas vão acontecendo e o inimigo vai utilizando essas próprias coisas para mexer naquela ferida antiga, e ele te mantém ali sempre raquítico, nanico, atrasado. Você não consegue crescer, você não consegue emocionalmente se estabilizar, a sua mente não consegue se entregar ao Espírito Santo. Aquelas sensações de medo, de horror, de tristeza, de angústia, de aflição, de autocondenação, de culpa, de desespero, de autodepreciação, tudo isso continua sendo repetidamente ativado. É claro, através disso ele te leva para o pecado. Então, por exemplo, digamos que, pegando o exemplo anterior, você tenha sofrido abandono de uma mãe. Uma ferida tremenda. O que acontece? Através das suas reações, ele começa a multiplicar tudo isso. Veja, como você tem medo de ser abandonado, a carga de carência que você joga sobre os outros é tão grande que ninguém suporta estar com você. O que acontece? Você continua sendo abandonado. Aquilo aumenta mais o teu medo de ser abandonado. E, consequentemente, ele vai fazer você, por exemplo, querer desafogar essa carência no álcool, nas drogas, no sexo. E aí você vai começar a se envolver com todas essas coisas para tentar satisfazer aquela carência que está no teu coração, da qual você não consegue se livrar. Você gera reações ao seu lado de abandono, você vai atrás de compensações para aquilo que te deixam mais vazio, que te fazem sofrer mais abandono. E esse círculo vicioso não acaba nunca. Você vai sendo levado até a morte. De situação dolorosa em situação dolorosa, você fica ali. E há pessoas que estacionam nisso. Por exemplo, há pessoas que gostam de curtir uma tristeza.
Há pessoas que se sentem bem sendo humilhadas, que gostam de ser, por exemplo, usadas pelos outros. Há outras pessoas que elas vão sempre atrás de compensações e aprenderam que a compensação compensa e não conseguem se livrar daquilo, se tornam escravas e aquilo vai se tornando cada dia mais intenso. Ora, nós precisamos deixar com que Deus, através da sua palavra, quebre essa conexão entre as imagens presentes e estas imagens ruins do passado que geram em nós atitudes erradas. Num processo de cura, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo para estas situações. Muitas vezes você entra em oração e você diz: meu Deus, eu não sei o que aconteceu, que tudo começou a ficar agitado, assanhado. Eu comecei a sofrer, veio lembranças do passado, sonhos, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu comecei a passar mal. Por que isso? O Espírito Santo está te levando ao conhecimento de situações em que você precisa se apropriar da revelação da palavra para dizer: a minha nova realidade não é isso. A minha nova realidade é a palavra de Deus. Eu não sou mais órfão, eu sou filho. Eu não sou mais uma pessoa que está aqui nessa posição de infantilidade, que precisa da aprovação dos outros, que sempre está na insegurança de ter que ficar ouvindo o que os outros dizem. Não, agora eu tenho uma opinião, eu sou livre, eu sou capaz de dizer sim, eu sou capaz de dizer não, eu ativo a minha vontade, eu sou capaz de fazer isso. Claro, isso não significa que eu vou revolucionar minha vida, começar tudo de novo, não. Mas dentro dessa nova realidade eu tenho atitudes minhas. Eu sou capaz de cuidar de mim, de ser feliz, de me realizar aqui. Vejam, quando nós permitimos que a palavra de Deus faça em nós essa cirurgia, nós entendemos como ter as imagens corretas dentro de nós acerca do passado fazem com que nós tenhamos as atitudes corretas para o nosso futuro. Por exemplo, quando você olha para o seu passado e você encontra no seu passado só motivo de lamúria, de queixa, de reclamação, de tristeza, de dor, você se lança para o futuro aleijado. Olha o que aconteceu com Davi. A palavra nos diz que Davi estava para enfrentar Golias. 1 Samuel 17, a partir do versículo 33. Saul diz a Davi: combatê-lo, tu? Exclamou o rei: não é possível, não passas um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. O leão se levantava, eu agarrava o leão pela goela e eu o estrangulava. Assim como o teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso que insultou os exércitos do Deus vivo.
Olha que palavra tremenda. Davi era uma criança, era um menino, mas a experiência passada de vitória leva-o a projetar vitória para frente. Eu quero dizer que você venceu tudo que já passou, você está aqui, você é vitorioso, você já venceu todas essas coisas. Você precisa permitir que Deus faça com que esta realidade vitoriosa troque todas as experiências de derrota que você teve no passado. Todas aquelas imagens antigas de derrota, de tristeza, precisam ser trocadas pela realidade da vitória e da plenitude em Jesus Cristo. Você vai pegar esse leão pela goela. Você vai pegar esse urso, você vai estrangulá-lo. Não importa se você é pequeno, porque a força que está agindo em você é a de um Deus que é maior do que o mundo inteiro. E é Ele que opera em você aquilo que vem pelo futuro, não é você. É Ele. É a força dele que age em você. É a força da palavra dele que entra em você. Ora, quando essa imagem renovada entra em você, quando a palavra de Deus consegue criar uma nova imagem em você, Deus começa a criar novas todas as coisas. Diga, quando a palavra de Deus consegue produzir uma imagem nova em mim, Deus começa a criar todas as coisas novas em mim. Porque, meu querido, isso é um princípio, este é um princípio. E é princípio mesmo, está lá no princípio da Bíblia, inclusive. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Diga isso, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Portanto, antes de Deus criar todas as coisas em você, Ele precisa criar uma imagem em você. Porque é através dessa imagem produzida pela palavra que Ele vai fazer tudo acontecer. Se a imagem que você tem em você é uma imagem de desgraçado, de doente, de derrotado, de destruído, de uma pessoa que está perdida, de quem merece todas as desgraças acontecerem, se essa é a imagem que você carrega de você, não pode acontecer nada, porque a plataforma a partir da qual Deus cria todas as coisas é a imagem. Ele começa a criar uma imagem nova em você, dentro de você. Lembram do exemplo que eu dei ontem? Da propaganda, do comercial? Ele produz uma imagem de uma família feliz em você, e através dessa imagem ele te faz ir ao supermercado comprar uma margarina. O espírito do mundo, o espírito do homem faz isso. O espírito de Deus faz isso, mas também o espírito maligno faz isso. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 6, ou melhor, versículo 5, um versículo antes, nós vemos o que disse o diabo à serpente, o diabo à mulher, né? A serpente diz a Eva: Deus sabe bem que no dia em que dele comerdes do fruto proibido, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja bem, nós lemos agora que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem já era a imagem de Deus. Percebe? O homem já era a imagem de Deus. Só que chega o diabo no paraíso e diz para Eva:
se vocês comerem desse fruto que ele proibiu, vocês serão como ele. O que o diabo está colocando embutida nessa tentação? Vocês não são como ele. Vocês não são segundo a imagem de Deus. Ou seja, ele começou distorcendo a imagem que o homem tinha de Deus e tinha de si mesmo. Percebem? Percebem? Sim. Vocês estão ligados aqui no que eu estou falando? Sim. Lembra do que eu falei ontem? Se o homem escuta a palavra e não a compreende, vem o diabo e leva embora. Não se distraia. Ele chega pelo engano, distorcendo a imagem que o homem tem de Deus. E a imagem que o homem tem dele mesmo, no versículo 10, Adão está escondido de Deus. Deus lhe pergunta: onde estás? Adão responde: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e escondi-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Ou seja, o homem fica com vergonha de Deus. O homem começa a se esconder de Deus, ele começa a se censurar, ele começa a se sentir excluído. Ele olha para o seu corpo de uma maneira desonesta, parece que ele já não tem mais aquela liberdade, ele perdeu a intimidade. Quando o diabo gera uma imagem distorcida em você, você fica longe de Deus, você fica com medo, você fica inseguro, você fica em crise, você fica dolorido, você se esconde de Deus, você começa a se sentir excluído, parece que Deus não te abençoa mais, parece que não tem mais nada de graça para você, parece que não existe uma graça, parece que você tem que comprar o amor de Deus. Ele começa a criar uma distorção tão grande na sua mente, que a mente perturbada começa a ser fonte de todo tipo de mal. Ele começa a te matar pela imagem errada que ele coloca em você. Veja, quando Jesus é tentado pelo diabo, Mateus no capítulo 4, olha o que o diabo lhe diz. Versículo 13. Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Ou seja, ele coloca em dúvida o fato de Jesus ser filho de Deus. Sabe aquele desafio? Se você é homem, vem para cá, vem para a briga. Ou seja, você não é homem. Ele coloca em dúvida a identidade de Jesus. Depois, de novo, no versículo 6, ele repete: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Mais uma vez, ele coloca em dúvida a identidade de Jesus. Ele quer criar uma imagem em Jesus de um órfão, de alguém que não tem pai, de alguém que foi abandonado pelo pai, de alguém que não tem Deus, de alguém que está largado no mundo. Ele começa a produzir, ele quer produzir em Jesus uma imagem adoecida de Deus e dele. Percebe? Quando Jesus está no alto da cruz, lá no versículo 27, aliás, no capítulo 27, versículo 40, o demônio usa uma pessoa que passava pela cruz, passava diante da cruz. Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quantas vezes as pessoas já não foram usadas para o diabo para dizer isso? Se você é filho de Deus, por que você está passando isso daí? Se você é filho de Deus, por que você não sai dessa dificuldade? Se você é filho de Deus, por que você está aí, nessa vida estranha? Você tem esse desafio, essa provação. É o diabo colocando em dúvida a sua identidade, porque ele sabe que quando ele consegue colocar uma imagem errada na sua cabeça, ele começou a vencer sobre você.
Quando ele consegue colocar uma imagem de derrota, uma imagem de medo, uma imagem de desproteção, uma imagem de alguém que é impotente, fracassado, alguém que é sozinho, quando ele consegue colocar essa imagem, inclusive tem muita gente que reza, não em cima da nova imagem da palavra, mas reza em cima dessa imagem antiga, por isso que não vai nada avança. Porque você está insistindo nessa imagem, você está ali, ai meu Deus, eu sou tão abandonado, eu sou sozinho, meu Deus, tem misericórdia, tem pena de mim, meu Deus, eu não saio do lugar, meu Deus, você vai se machucando mais, você vai se ferindo mais, você está comprando tudo aquilo que o diabo quis que você fosse. Ao invés de você dizer, Pai, eu te dou graças porque eu sou sarado em tudo, porque tu me perdoas de toda falta, tu me curas de toda enfermidade, eu tenho segurança em todos os meus caminhos, nada de mal acontece em minha vida, praga alguma chega à minha tenda, eu sou guardado, protegido, abraçado pelo seu amor, eu te rendo graças porque eu sou teu. Ao invés de você fazer a oração da fé, você faz a oração da incredulidade. Você fica nessa posição de uma imagem antiga. E é aí que o diabo vem para te destruir. Veja, Atos no capítulo 19 tem uma cena muito interessante. Eram os judeus que estavam tentando expulsar o diabo de um homem. No versículo 13, diz... Chamou 10 dos seus servos... Peraí, está errado. Atos 19. Diz... Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Olha que coisa! Os homens sabiam quem era Paulo, os homens sabiam quem era Jesus, mas eles não sabiam quem eles eram. Há um outro trecho no Evangelho em que os discípulos dizem para Jesus: nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome e o proibimos. Jesus diz: não proibais, porque não há quem esteja comigo que ao mesmo tempo esteja contra mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Veja, o fato de aquele homem não ter expulsado os demônios, daqueles 7 filhos não terem expulsado os demônios, não era o fato de que eles não eram cristãos. Era o fato de que eles não sabiam nem quem eles eram. Eles estão expulsando Jesus, o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não sabem quem é Jesus, eles não sabem quem é eles não sabem quem é nada. Eles não sabem de nada. Eles têm uma imagem errada, uma imagem distorcida. E aí vem o diabo: quem é você? Você não sabe quem você é. Quer saber? Parte para cima deles. Bate neles. Estraçalha-os. Quantas pessoas não têm apanhado do diabo? Por quê? Por que apanha tanto? Porque você não sabe que você é uma nova criatura. Porque você não sabe que você já está em Jesus. Porque você não deixou a palavra colocar em você uma imagem correta. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, de São Paulo. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Repete isso. Todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho
a glória do Senhor. E nos tornamos. E nos vemos transformados. Nessa mesma imagem. Sempre mais resplandecentes. Pela ação do Espírito do Senhor. Ou seja, meu querido, quando você vem à presença de Deus com o rosto descoberto, quando você adora, quando você louva, quando você se entrega a Jesus, quando você se expõe à palavra, quando você recebe a palavra, o que acontece é que você começa a refletir a imagem de Deus. Você começa a refletir a sua nova natureza, você começa a refletir a sua nova realidade. Você começa a refletir quem você é em Deus. Eu não sei quem você tem sido até agora, mas eu sei que Deus quer que você seja a imagem dele. Eu sei que Deus quer que a imagem de Jesus ressuscitado brilhe em você. Eu sei que Deus quer que a vitória da ressurreição de Jesus transpareça em todo o seu ser. Deixa Deus te tirar dessa imagem de autocondenação, dessa imagem de medo, dessa imagem de derrota, dessa imagem de uma criatura velha. Deixa a imagem de Deus refletir em você. Deixa a imagem de Deus refletir no teu espírito. Sabe, muitas vezes você tem uma condição de vida tão boa, mas há uma imagem errada em você. A pior parte da sua vida já passou. Mas você ainda vive nas consequências do passado. Porque você não permite que essa imagem maravilhosa de Deus seja instalada no seu espírito, na sua mente. Que ela rasgue o seu ser por dentro e faça uma cirurgia. O Espírito Santo está fazendo uma cirurgia em você. Essa palavra está trazendo uma intervenção cirúrgica de Deus. Você vai desaprender a ser aquela pessoa antiga, você vai desaprender de ser doente, você vai desaprender de ser oprimido, você vai desaprender de ser miserável, você vai desaprender de ser triste, você vai desaprender de ser deprimido, você vai desaprender de ser uma pessoa aflita, angustiada por causa do desprezo dos outros, você vai desaprender de ser uma pessoa que fica a vida inteira correndo atrás de carências, você vai desaprender de ser uma pessoa compulsiva, você vai desaprender de tudo isso, e você vai se reaprender. Deus está te ensinando a se reinventar em Jesus Cristo. Você vai reaprender um novo jeito de ser, você vai reaprender a ser a imagem e semelhança de Deus, você vai reaprender a orar segundo Deus, segundo um filho de Deus, segundo um membro de Jesus Cristo. Você vai reaprender a se comportar numa posição de graça, de bem-estar, de santidade na presença de Deus. Você não vai nem aprender como era o jeito de antigamente, porque o Espírito Santo está dissociando todos os sentimentos ligados aos fatos do passado e os está substituindo pela verdade da palavra na sua mente. A verdade da palavra é estabelecida na sua mente. E com o estabelecimento da verdade da palavra na sua mente, todos aqueles sentimentos antigos são desconectados. Aquelas experiências do passado são ressignificadas pela verdade de Deus que entra em você. Você começa a enxergar tudo como um jeito novo. Você começa a dizer: meu Deus, eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha história, eu não me envergonho mais de tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu, eu não olho mais para aquilo com um sentimento de culpa, porque eu estou aqui e é uma vitória de Deus maravilhosa estabelecida no dia de hoje. A minha vida é uma bênção.
A minha vida é uma história das misericórdias de Deus. Eu passei por tudo isso e eu estou chegando do outro lado como uma nova criatura, alguém que é renovado dia após dia. É a glória de Deus que se reflete em mim. Eu permito que Deus me reconcilie com tudo. Eu deixo que essas imagens maravilhosas Deus coloque em mim. Hoje é dia de São José. Primeira leitura, Deus mostra para Davi a imagem de uma casa que ele quer construir. No Evangelho, Deus mostra para José qual é a missão dele. Você vai ser pai do meu filho. Eu dou meu filho para você. Quais são as imagens erradas que o Espírito Santo precisa desterrar da sua mente? Essas imagens às quais você tem se apegado. Quais são as imagens que têm que ser substituídas pela verdade da palavra em você? Você está percebendo por que a palavra é tão importante? Porque é a palavra que opera essa cirurgia, porque é a palavra que faz com que isso tudo seja substituído em você. Deixa a palavra operar. Isso não é obra humana, é obra divina. Mas Deus quer realizá-la em nós. Ele quer operar em nós e Ele já está operando. Eu sei que Deus está operando isso em você. Enquanto eu estou pregando, Deus está te curando. Enquanto eu estou pregando, acontece um ajuste em você. Não sou eu, é sobrenatural. É Deus que está fazendo. Você está migrando de Ur dos Caldeus para a terra prometida. É o Espírito do Senhor que está te dando uma nova compreensão. E de hoje em diante nunca mais você vai fazer a oração do derrotado, a oração do deprimido, a oração do solitário, a oração do oprimido. De hoje em diante, você vai olhar para Golias e você vai dizer: assim como eu já venci o urso e o leão, eu vou vencer esse incircunciso. Nada mais vai te deter. Porque as suas imagens são trocadas. A sua autoimagem, a imagem do presente, a imagem do que aconteceu, do que irá acontecer, tudo isso é trocado. Que o Espírito Santo consume esta obra. Então, meu querido irmão, você vai se converter de verdade, sabe? Há pessoas que já estão no Evangelho há tanto tempo, mas não conseguem sair de mecanismos velhos, continuam ainda com aquele orgulho residual, aquela necessidade de ser visto pelos outros, não conseguem desenvolver misericórdia no coração, espírito de serviço, espírito de importância com os outros, ficam a vida toda ali querendo se autoafirmar, reagindo violentamente às provocações, não conseguem mudar, não conseguem se converter, porque não conseguem ser curados pela força da palavra. Hoje isso está mudando dentro de você. As suas atitudes são afetadas por uma nova imagem que Deus instala dentro da sua mente. Esta cirurgia já está acontecendo. E eu quero dizer que você será bem-sucedido depois dela.